Continuamos o cenário político hoje conversando com o secretário municipal da Fazenda de Mossoró, o Ivo Franklin. Então, você pode mandar sua pergunta sobre cobrança de impostos. Se você precisa parcelar, aí tem uma prorrogação do programa de parcelamento incentivado. Se você quer tirar dúvidas sobre IPTU, qualquer outro imposto, manda aí para a gente sua participação do programa de hoje. O WhatsApp, Instagram e o Twitter estão disponíveis para você. Agora se identifica, facilita aí a minha vida para a gente adiantar. Hoje é sexta-feira, a gente vai adiantando, porque logo depois tem o quê, Ivan Novo? Mossoró Cidade Junina. Daqui a pouco tem evento ao vivo aqui na tela da sua TCM10 HD, emissora oficial do Cidade Junina. 10 horas da noite começa a nossa transmissão. Lá na 95 FM você também vai acompanhar toda esta programação. Agora a gente fala de eleições 2022. Vamos trazer informações importantes aqui para quem está acompanhando essa cena política. O União Brasil ontem, em reunião em Natal com todos os candidatos a deputado federal e estadual, além de assessores, em que se conversou com pessoas do Diretório Nacional sobre redes sociais, contabilidade e normas eleitorais. O encontro esclareceu pontos legais, provável data de convenção e início da campanha e registro de candidaturas. Comandada por José Agripino, presidente estadual do partido, esta não foi apenas uma reunião para decidir a posição política. Há algumas semanas, o partido informou que até o final deste mês deve anunciar qual será a sua posição política em relação às eleições majoritárias deste ano aqui no Rio Grande do Norte. Entretanto, permanece o que já estava definido. No momento, todos continuam liberados com relação à majoritária, na escolha dos candidatos ao governo, Senado e presidência da República. Agora, há uma novidade de Luciano Bivar, pré-candidato à presidência da República. Segundo José Agripino, que conversou com o nosso jornalismo, Bivar é o candidato do partido a ser recomendado. Pois é, mas que não é importante, complementou José Agripino, para o União Brasil formar coligação. O presidente estadual informou que não há qualquer intenção de indicar nomes para compor chapas. A prioridade é a proporcional e a eleição do maior número possível de deputados estaduais e federais. O que está combinado é: os pré-candidatos e demais filiados têm liberdade de conversar com todo e qualquer pré-candidato à majoritária. E somente no final do mês é que sentarão em uma nova reunião para conversar sobre as afinidades de cada e, se for de comum acordo, se houver um consenso, podem definir por estar numa aliança. Para Agripino, o tempo de rádio e TV é o que será o objeto de avaliação pelas opiniões que serão colhidas, apreciadas e quantificadas. Mas, entre os filiados, há um apelo, essa informação a gente já conseguiu com filiados, para que haja um anúncio de tempo de TV, para que não haja anúncio de tempo de TV para nenhum partido. Esse apelo é a pedido de quem vota em Fátima e também dos que não votam. Como o tempo de TV do União é bem razoável, não deveria ir para lugar nenhum. É o que pensam aí alguns filiados. Vamos ouvir. Carol, é muito importante este debate. Vamos ver como é que vai se comportar a União Brasil. Por enquanto, favorece a independência de seus filiados. Mas o partido deverá tomar alguma posição. Ele não pode ficar todo o tempo ali na independência, isolado. Vamos ver como é que vai funcionar esta estratégia do União Brasil, que me parece que é algo parecido com o PSDB, que ainda não definiu com quem vai se filiar para a majoritária. Existe também a questão do tempo de rádio e TV. Existe uma independência de seus pré-candidatos também. Então, são dois partidos que têm um bom debate à frente. A questão é que esse tempo, Vonuvo, ele aumenta
inclusive, o valor do partido nessas negociações. Enquanto vai fazendo esse mistério, já que ele tem uma moeda de troca muito valiosa para alguns outros partidos que não têm tanto tempo de TV, porque não tem a representatividade que o União Brasil tem. O União Brasil, depois da fusão entre DEM e PSL, se tornou o maior partido do país. Então, ele tem um tempo de TV considerável que é muito importante para alguns. Certamente essas conversas estão aumentando o valor aí do partido. Embora realmente só tenham se organizado para proporcional, eles entendem que tem um poder maior do que determinadas siglas e ficam aí aumentando o seu passe. Vamos então continuar nossa conversa com o secretário municipal da Fazenda, o Ivo Franklin, que está aqui no estúdio com a gente. Secretário, em relação ao PPI, a prorrogação do programa de parcelamento incentivado que o senhor começou a falar no bloco anterior, ele deve ser realizado anualmente? O PPI, nós não acreditamos, porque o PPI, para se criar o ambiente nesse aspecto, nós temos que respeitar o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí eu tenho que prever na LOA, tá certo? Bem como no PPA, no Plano Plurianual. E nós fizemos ele ano passado, porque nós vimos 2 anos pandêmicos, né? Vinha um ano pandêmico ano passado, e inclusive esse ano nós saímos agora praticamente da pandemia, passando por 2 anos pandêmicos, nós criamos o instrumento jurídico, né? O ambiente jurídico, bem como administrativo também, para que viesse estar aí contemplando a sociedade por meio do PPI. Mas não acredito que próximo ano nós faremos o PPI, tá certo? Não temos estudo, não está cedo para a gente comentar, confirmar esse tipo de assunto, mas não acredito. Até mesmo porque nós já é o segundo que nós estamos fazendo e o momento de se regularizar é agora. Nós criamos desse ano, iniciou, foi dia 30 de março, e ele a princípio era por 60 dias, foi aprovado na Câmara Municipal por 60 dias, ou seja, encerrou dia 30 de maio, e nós conseguimos ainda postergar, devido à procura, por mais 30 dias, vai até 30 de junho. Então, assim, é importante todos os contribuintes estarem se regularizando, porque para o ano provavelmente não terá o PPI, tá certo? Quais os números agora, secretário, das pessoas que já procuraram e de que ainda precisam procurar para esta regularização, já que houve essa prorrogação? Vamos lá, nós temos uma procura, inclusive foi uma conversa informal, inclusive com as entidades de classe, que sugeriram mais essa prorrogação, visto que a gente não vai estar tratando de fazer esses parcelamentos anualmente, até mesmo porque isso é até ruim, quanto Secretaria da Fazenda está sempre postergando esse tipo de tratamento tributário. Mas o que é que aconteceu? Nós fomos sugeridos para tentar ampliar, visto que houve uma procura, uma demanda boa nesse aspecto. Por exemplo, eu estou falando aqui em recuperação. Esse ano nós já negociamos 25 milhões. Então, assim, 25 milhões que estavam aí na certidão da dívida ativa, ninguém sabia quando ia receber ou se ia receber. E o contribuinte só precisava de um pequeno ajuste para que ele pudesse também fazer o papel e a parte dele. E assim foi feito. Com esse desconto, que eu considero até generoso, de até 90% na multa e nos juros, ou, por outro lado, ficou com desconto progressivo, né? Quanto maior o número de parcelas, menor o desconto. Ou seja, se ele parcelar em até 72 vezes, ainda tem 30% de desconto na multa e nos juros, que não é um mau negócio, se nós avaliarmos, porque o tributo é devido, independente da situação, infelizmente, é devido, não tem o que se fazer. O tributo não pode ser, o governo, eu falo governo municipal, federal, estadual, não pode abrir mão da parte do tributo, tá certo? Já a multa e o juro pode-se trabalhar algum plano desse aspecto, de progressão, de progressividade, e tentar rever que foi o que a gente achou melhor no momento para contemplar a sociedade moçaroense. Qual é o balanço que se tem até agora do PPI? Tem sido positivo? Muita gente tem ido resolver essa questão da inadimplência ou ainda tem muitos inadimplentes? Carol, nós temos resolvido muito inadimplência. Nós tentamos recuperar aí, nós já recuperamos basicamente 25 milhões. É um número significativo. São 25 milhões que estavam lá atrás, que estavam esquecidos, né? Por gestões passadas, que não tinha sido visto esses números. Um ambiente juridicamente para que a gente viesse contemplar essas pessoas. E essas pessoas estão adimplindo sua capacidade contributiva, tá certo? Então, assim, o número foi bastante significativo. Bastante significativo, tanto de pessoas físicas, bem como de pessoas jurídicas também.
foi bem significativo o número, não só falo em termos de reais, em termos de recuperação, mas o número em si de empresas que buscaram a gente. Eu estou falando aí, por exemplo, Mossoró tinha em torno de 2.000 e poucas empresas, 2.200, 2.300 empresas, arredondando, que estavam com algum tipo de pendência junto ao município. E aí, vou lhe dizer, 80% delas se regularizaram. Então, assim, foi um número bastante significativo. E o que é preciso agora para que esse restante possa fazer esta negociação? Quais são os pré-requisitos? Como eles devem se comportar para poder pagar isso? Se enquadrar e pagar a dívida. É muito importante salutar a sua pergunta. Para que o contribuinte venha estar aí sendo contemplado, no caso do PPI, a gente pede, por exemplo, que os tributos desse ano estejam em dia, tá certo? Como é o caso do IPTU desse ano. Então, todos os débitos até dezembro de 2021 entraria nesse programa de parcelamento incentivado. E, por outro lado, a maneira de você estar aí aderindo ao PPI, a maneira de aderir é muito simples. Você pode entrar aí no próprio site da Prefeitura, www.prefeiturademossoró.com.br, na aba Contribuinte. Lá ele vai direcionar você para o nosso site. Você vai estar aí, aquelas empresas ou pessoa física que já tem cadastro, é simples, vai estar lá já disponível, PPI, Programa de Parcelamento Incentivado. E aqueles que não têm, é só fazer o seu cadastro, e um cadastro simples. Você vai colocar um documento seu, oficial, certo? Um e-mail e criar uma senha. E automaticamente você já está cadastrado no sistema da Prefeitura para poder ter acesso ao PPI, porque o mínimo que a gente pede é um documento. Porque hoje nós temos também a questão da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente tem que saber que realmente quem é que está pegando esses dados, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então, assim, é simples o acesso. Por outro lado, aquelas pessoas que têm dificuldade no sistema de informação ou nas redes sociais, em termos de tecnologia, pode se dirigir ali na Secretaria da Fazenda, estamos ali na Avenida Alberto Maranhão, em frente ao lado do carinhosamente chamado Colégio das Irmãs, né? Sagrado Coração de Maria, e estamos ali de 7 às 17, sem intervalo de almoço, pronto para atender o contribuinte de segunda a sexta-feira. Vamos então fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.